Quem busca sucesso, busca êxito. Você está no lugar certo. Bem-vindos ao Êxito Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Êxito Cast. E hoje e daqui em diante, né, gente? Com minha parceiraça, que não larga de mim, né? Pelo menos. Karen Viana está junto comigo, eu estou tão feliz. Não quero lembrar vocês a compartilhar, curtir, comentar nesse vídeo, porque hoje, gente, a Karen trouxe um presente, um dos maiores, provavelmente melhores podcasts que a gente vai ouvir, porque não adianta a gente ter mídias sociais, ter uma mega MBA, administração de empresas, isso, aquilo, se a gente não tem memória, se a gente não tem foco. Essa vocês não podem perder. Não esqueçam que toda segunda-feira, às 14 horas, a gente solta um novo episódio aqui para você ir junto com a gente. A gente vai dar a mão para você, porque empreendedorismo, sim, pode ser difícil, pode ser confuso, mas não é tão confuso assim. E com a Karen, que também tem uma memória muito boa e é muito focada e organizada. Aliás, eu invejo tanto isso nela. Vamos juntas, né, minha amiga? Porque a gente não larga no nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. É ótimo estar com você. Obrigada por todos os elogios. Exatamente isso. O foco e memória são sempre a nossa perseguição, né? Porque nem sempre a gente consegue manter o ritmo, né, dos estudos, da busca ao conhecimento. E falando em conhecimento, é isso que a gente vem sempre compartilhar aqui no nosso podcast, da plataforma do Êxito, Instituto de Empreendedorismo. Falando para você que está nos ouvindo, que a plataforma do Êxito tem mais de 400 cursos. A gente já está quase batendo mil conteúdos lá dentro, entre palestras, bacana, podcasts, as nossas lives ficam lá também gravadas, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês aqui que está em busca do conhecimento, do autodesenvolvimento. Tem muita coisa inspiradora no empreendedorismo, histórias de empreendedores incríveis. E também, dentro da plataforma, a gente tem mais de 400 cursos que eles têm certificação gratuita para você. Desde empreendedorismo... Todos os cursos são gratuitos, né, cara? Todos os cursos na plataforma são gratuitos. Lembrando que você, se é universitário, você pode usar nas horas complementares da sua instituição. Você pode incrementar o seu currículo com os nossos cursos, pensando que a sua formação pode te levar para outro nível. Mas lá dentro dos cursos que você vai encontrar marketing digital, como precificar, mas também como você pode criar um produto. A gente tem lá uma seção só de empreendedorismo de sobrevivência. Se você precisa de uma graninha extra, tá lá como você consegue startar tudo isso e planejar, porque planejamento é uma das etapas do empreendedorismo, junto com o estudo e o autodesenvolvimento. Lá na plataforma você vai conseguir tudo isso. Mas para você ter esse certificado, você vai ter que se debruçar nesse conteúdo, estudar, porque ao final dele você vai ter uma avaliação. Uma avaliação que não é nada de um terror, mas é uma avaliação que você vai precisar organizar aquilo que você aprendeu em durante o curso. E é isso que a gente vai falar disso, como a gente organiza o conhecimento. Renato é o nosso sócio, Renato Alves, chamo você para falar sobre isso, como a gente organiza a nossa memória, quando a gente tem foco e planejamento para tudo isso que tem na plataforma do Êxito e muito mais. Obrigada, gratidão, meu amigo, por estar aqui conosco. Sou sua grande fã e quero estar falando com você sobre esse universo de aprender e usar o nosso aprendizado no dia a dia. Obrigada. Olá, bem-vinda, Karen. Renato. Olá, Tati. Poxa, eu agradeço de coração pelo convite. Cada oportunidade, cada janela dessa daqui que a gente tem para poder transferir o conhecimento para outras pessoas, para mim é uma honra, é um momento muito especial, né? Eu agradeço por essa oportunidade, viu? Muito feliz. Que bom. Nós que estamos, porque você trata de um tema... Olha, eu vou te dizer, eu que estou entrando na menopausa, meu querido Renato,
está ainda mais grave. Então, a gente precisa organizar essa mente aí, senão o negócio estanca, não sai nada, né? Renata, Pois é é. isso que a gente vem aqui falando. Quanto a gente tem de conteúdo, não só na plataforma do Êxito, né? A plataforma do Êxito está voltada ao empreendedorismo e a inspirar pessoas a se desenvolver. Mas diga para a gente, todo esse conhecimento na nossa memória é a favor ou é contra? Olha, a gente vive hoje num mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem. Então, todos os dias, a gente recebe assim, uma rajada de bytes de informações vindo de todas as mídias, de todas as formas, vídeo, áudio, texto. Então, nós nunca lemos tanto quanto hoje. Nós nunca fomos impactados por tanto tipo de conhecimento fácil, em profundidade, como hoje. O problema é que o nosso cérebro ele não foi preparado para isso. Nosso cérebro, embora tenha uma capacidade praticamente infinita. Por que infinita? A nossa memória, só para você ter uma ideia, segundo algumas... eu chamo de especulações científicas porque não dá para provar de fato, tá? Mas, segundo alguns estudiosos, a nossa memória, para esgotar sua capacidade, nós teríamos que estudar e aprender 10 horas todos os dias ao longo de 3 séculos, ao longo de 300 anos, para dizer assim, acabou a nossa memória, acabou a nossa capacidade. Então, nós temos memória infinita. Outro ponto que as pessoas perguntam, Renato, a nossa memória, qual é o limite da memória? Tá? Numa outra perspectiva, eu poderia dizer o seguinte, o limite da nossa memória está relacionado aos anos que iremos viver aqui nesse mundo. Então, se você viver com lucidez até 90 anos, a sua memória ela tem capacidade para armazenar 90 anos de conteúdo. Tá? Se você viver até 120 anos, se um dia pudermos chegar a esse privilégio de viver 120 anos, a nossa memória, com lucidez, tá? Terá a capacidade de reservar, de preservar 120 anos de conteúdo. Então, a gente não tem que se preocupar com o tamanho da memória, tá? E sim em como registrar o conhecimento de uma forma mais organizada, tá? E aí, Tati e Karen, a gente deve começar pelo princípio da filtragem, tá? Então, se eu tenho um propósito, se eu tenho um objetivo, e o meu objetivo é resolver, por exemplo, questões financeiras dentro da minha empresa. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou focar em conhecimento, em conteúdo que tenha este propósito, este objetivo. Então, eu vou abrir mão de uma série de outras coisas, tá? Para eu poder simplesmente reduzir. Eu vou filtrar, eu vou mirar E por si só já é um grande desafio, né, Renato? Você abrir mão das outras coisas e focar em alguma coisa só. Se você for ver agora, então, no Instagram, que o Reels está entregando muito, então, por exemplo, para mim chega muita coisa de como criar um Reels, tal, porque eu faço muita coisa mais. Só que entra outros conteúdos. Então, além disso, para você escolher como você está falando, uma categoria, já é um desafio para você não se tentar nos outros, né? Isso. Ao escolher uma categoria, você vai ver que o pouco que restar será ainda muita coisa, porque a gente tem muita Exato. informação. Então, é um trabalho de inteligência a gente reservar, por exemplo, um horário do dia para poder nos dedicar a uma determinada atividade. Porque já foi provado no estudo que quando você foca numa única tarefa, você reduz em 80% o tempo de execução de uma tarefa, de um serviço. Então, se eu pego e defino, olha, essa semana eu vou resolver todas as questões financeiras, administrativas da minha empresa. Vou focar nesse tipo de conteúdo. E vou me dedicar 1 hora todos os dias a esse tipo de conteúdo, você consegue ter um resultado muito mais interessante do que ficar com os seus radares totalmente acessíveis e recebendo tudo quanto é tipo de informação, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Você tentar trabalhar, tentar escrever um texto, tentar resolver um problema com Skype, WhatsApp, mensagens, tudo disponível e aberto, você não consegue focar, porque o que falta para o ser humano não é
concentração, tá? Porque a concentração é um estado da mente humana. O que falta para a gente é essa filtragem que eu falei aqui e entender qual é a origem da distração. Vocês sabem qual é a origem da distração? São as interrupções. Exato. Se você verificar, um leitor que não se prepara, ele tem, em média, uma interrupção a cada 30 segundos. Se essa interrupção não for externa, de pessoas entrando, chamando, aplicativos, ela mesma vai ser interrompida pelo mau hábito de ficar checando tudo ao mesmo tempo. Então, se eu fico aqui, a gente criou um vício perigoso, né, e ruim de ficar o tempo todo checando. Então, a gente está aqui tentando ler um livro com concentração, mas a gente criou aquele hábito de deixa eu dar uma olhadinha se chegou uma mensagem. Então, hoje, esses equipamentos eletrônicos que nós temos, você tem a opção de poder deixar no modo silencioso. Eu ia falar isso. Eu me orgulho disso, Renato. Tem uma única coisa que eu faço de certo há alguns anos na minha vida, é que eu não tenho notificação de absolutamente nada, de WhatsApp, de nada, e meu telefone é silencioso o tempo inteiro. Então, acontece efetivamente de alguém me chamar e, sei lá por quê, de alguma forma eu pareça online, apesar de que a janela está fechada para mim, eu passe horas realmente e haver uma cobrança, mas eu não escuto, não tenho som e não tem notificação de nada. A única coisa que eu tenho as minhas duas filhas por uma questão enfim, de segurança. Nem o meu marido está na notificação. Então, eu acho que isso... e eu vou te mostrar como é tão complicado isso, Renato, porque às vezes, quando eu coloco no meu computador o WhatsApp, e não é que tem um som, mas começa 1, 2, já começa a me dar nervoso. Então, eu tenho que desligar ali. Essa é a única coisa que eu faço certo e é difícil mesmo assim. Exatamente. Esse volume de informações, ele cria no nosso cérebro um fenômeno que eu chamo, até nesse livro eu batizei, não era nem muito usado esse termo. Eu ia falar do livro, eu ia falar disso. Que é o termo preguiça mental. O que é essa preguiça mental? Imagine que você tem que fazer operações matemáticas, aí, cálculos na tua loja, na tua empresa, e você usa a calculadora o tempo todo. Tá? A gente nunca vai esquecer como se faz uma operação de adição, subtração, divisão, multiplicação. A gente não esquece como se faz. Porém, se toda vez que a gente precisa fazer isso, a gente utiliza o cálculo, a calculadora, a gente começa a tornar o nosso cérebro, nossas funções lógico-matemáticas, elas vão ficando mais lentas. Por ficarem lentas, a gente não vai confiar. E por não confiar, a gente acaba adotando ainda mais a calculadora. Tá? E quando você leva esse discurso para a memória, é a mesma coisa. Se toda vez que você precisa participar de uma reunião, assistir uma aula, ler um livro, você usa a memória artificial mais barata que existe, que é essa daqui, papel e caneta. Então, se toda vez eu escolho registrar no papel, ao invés de usar a memória natural, você começa a tornar a tua memória mais lenta. E quando mesmo? Ela lenta, você não confia. E por não confiar... Eu acho que é essa coisa da confiança, né, Tati? Eu e a Tati também entrando na menopausa, que a gente acaba não confiando porque tem umas falhas, né? É orgânico, né? A gente entra num processo orgânico. E aí a gente não confia, aí você começa a pôr bilhetinhos... Não, mas sabe que ele está falando Não, tem esse lado, mas ele está falando uma coisa que me deu um pouco de uma confusão, porque assim, a gente entende a memória como, né, o cérebro neuroplástico, então a gente tem realmente esse espaço, isso vai acontecer, etc. Mas, como até educadora, eu sou psicóloga também, eu sempre pensei na escrita, especialmente, eu sou a do papel e caneta, como me ajuda a justamente fixar aquela informação. Então, as coisas não digo nem nesse caso dos bilhetinhos, mas tipo, por exemplo, se eu vou estudar alguma coisa, né, um tema, aí eu vou
escrevendo o que é para mim os pontos mais importantes, porque eu vejo isso como uma forma, sempre pensei isso como uma forma de fixar. Agora você me, pum, explodiu a cabeça. E você está correta. A Ah, escrita é um dos melhores exercícios de memorização. ah, Porém, 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 existe o momento certo de escrever. Aí que está o perfeito. lugar. Tem muitos alunos que, quando estão assistindo uma aula, né, eles anotam tudo que o professor fala ali, Não, né? aí O tá. professor espirra, ele escreve a tichinha, continua escrevendo, escrevendo, escrevendo. Qual é o processo aí neste ponto? Aula, papel. Quer dizer, ele está tirando da aula, colocando no papel. Aula, papel, aula, papel. E na memória, o que está ficando? Nada. Ele só Uhum. está simplesmente tirando a informação de um lugar e colocando no outro. Sim. Quando a gente fala do Mas aí é uso uma correto, autoenganação, né? A pessoa está se enganando lá, tipo assim. isso. Quando a gente fala do uso correto da anotação, a gente tem que entender esse processo aqui. Eu assisto a aula, eu Uhum. compreendo o assunto, ou seja, processo em meu Perfeito. cérebro, compreendo, faço as minhas associações e depois do cérebro eu coloco no papel. Então, olha como é que muda esse trânsito agora. Aula, cérebro, Cérebro, depois papel. papel. Certo. Então, Não é uma via Renato, direta. não é a uma gente via pode. direta. E aí você faz da anotação um poderoso recurso. Por quê? Porque ao Sim, anotar, você estimulou outras memórias, como a memória visual, a Nossa. sim, memória sensório-motora. Então, você sim, potencializa a memorização. Então, não é sim. errado anotar, mas existe um Uhum. momento certo de fazer essa anotação. É sempre do cérebro para o papel, e não da alma para o papel. Eu fiz faculdade, comecei minha faculdade nos Estados Unidos, e aí o meu primeiro professor de psicologia indicou um livro, que eu não me lembro, infelizmente, o autor, não me lembro, infelizmente, o autor agora, mas foi um dos livros que mais me impactou e me influenciou, que era sobre memória. Eu fazia nos Estados Unidos, era gringo, eu não me lembro realmente o nome dele, mas ele fez um livrinho que mudou a minha vida, que era técnicas de memória. Então, por exemplo, pegar coisas absurdas. Então, o elefante tem que pegar não sei o quê, sei lá, uma colher e se alimentar, sabe? Assim, você ia fazendo a associação, e isso Tá? realmente me ajudou. Eu nunca esqueci, deveria exercer mais, mas assim, o quanto essas técnicas podem ser boas, podem influenciar de uma forma positiva ou também são uma bengala na vida da gente. Pois é. Talvez o autor seja Harry Lorayne. Ah, acho que é ele mesmo. É um livro famoso, da gringa, os americanos. Sim, Tati, não existe, não entra nenhuma agulha em nosso cérebro que não passe por um processo de comparação, de tá. verificação. Essa comparação, essa verificação é a associação. Então, por exemplo, se eu mostro para você este objeto aqui, o que que você responde? Post-it. Post. Beleza. Se eu mostro esse objeto aqui, o que que você me responde? Carrinho de criança. Um carro. Maravilha, maravilha. Agora, se eu pego um objeto aqui, como este daqui, ó. Parece um batom. Ah, não. É uma. Então, vamos lá. Vamos olhar agora o que foi que aconteceu, tá? Ao olhar esse primeiro objeto, você, em 250 milissegundos, você desce aí nos porões da memória e você encontra um objeto exatamente como esse. Você diz assim, olha, provavelmente isso aqui deve ser um post. Beleza, Aham, acertou. Ao olhar isso aqui, você automaticamente reconhece, é um carro. Ao olhar isso daqui, tá? Esse objeto eu mostrei até de um ângulo para ficar difícil. aham. Você começa a olhar e você começa aí lá no teu cérebro, o que está Ver o acontecendo? Você está formato. abrindo uma Não, eu série pensei de num arquivos. vibrador, porque eu sou sexóloga, então eu já fui lá. Só que eu tentei ser chique. Ele não vai fazer isso. Eu ia falar bullet de cara. Eu falei, não vai ter um bullet ali. Então, quando você pega um objeto diferente, você começa a vasculhar o teu cérebro, você não encontrando nada parecido, você diz assim, eu não sei o que é isso.
Então, a associação ela é um processo necessário para a construção do conhecimento, ok? Quando você pega e associa com coisas diferentes, então, por exemplo, eu preciso memorizar que eu preciso comprar um carregador de celular ao sair dessa reunião, tá? Uhum. Então, eu vou usar o meu corpo como uma espécie de mapa aqui, ou de bloco de anotações. Então, eu toco no meu cabelo, na minha cabeça. Se vocês quiserem fazer o exercício comigo, é bem legal. E eu imagino, aí vem o jogo de imaginação, que é bem forte. Imagina um carregador de celular colado, grudado, inserido, plugado na minha cabeça. Se você pode fazer um gesto que lembre isso, né? Se você fizer esse gesto, quanto mais realístico for esse processo, melhor para você. Uhum. A segunda tarefa é você comprar uma lâmpada para o seu banheiro. Queimou a lâmpada do banheiro. Eu vou usar a testa. Então, eu vou tocar na minha testa e eu vou fazer um movimento como se eu estivesse rosqueando, parafusando ali a lâmpada no banheiro. E aí você imagina Olha. acendendo a lâmpada na sua testa. É uma imagem, veja que eu estou produzindo uma imagem e uma sensação. A Uhum. próxima tarefa é mandar fazer uma cópia da chave da porta. Uma cópia de chave. Toque nos olhos e imagine você mexendo nos seus olhos e encontrando uma chave, como se fosse mágica. Tem uma chave dentro dos seus olhos. Aí a próxima tarefa, você precisa comprar um livro para dar de presente. Tá? Então, nas suas orelhas, imagine você mexendo na sua orelha e saindo um livro de dentro da orelha. Talvez você abane a orelha, assim como se fosse a página de um livro, né? Mexa a orelha. Então, na orelha tem um livro. E aí, a última tarefa é você precisa fazer um telefonema importante para um cliente. Então, toque em seu nariz. Imagine você apertando o nariz e lá dentro você tem um cliente gritando, né? Você está esmagando o seu cliente dentro do nariz. Ah, eu vou uma última aqui, pode ser? Pode? Uma última. Na última, você precisa comprar detergente. E aí, a sua boca, imagine na sua boca você virando derramando Uma- detergente na sua boca. Passe ali, sinta esse sabor, as bolinhas saindo. Uhum. Beleza. Aí você olha para mim, eu lhe pergunto, se você tocar em seu cabelo, o que que você encontra no seu cabelo se fizer o mesmo gesto que fez? Carregador. Carregador. E eu não lembro de Carregador. nada. Toque em sua testa, faça o mesmo movimento que você fez, o que tem na sua testa? Lâmpada. Lâmpada. A lâmpada. Toque nos seus olhos, faça o mesmo movimento que você fez, o que tem nos olhos? Chave. Chave. A chave. Toque nas suas orelhas, o que sai de dentro das suas orelhas? Livro. Livro. O livro. Pega o seu nariz e aperte do jeitinho que você apertou e sinta o que estava acontecendo. Cliente. Cliente. Cliente, passe a língua nos dentes, aí na sua boca, o que você tem na sua boca? Detergente. Detergente. Renato, eu Detergente. não lembro de nada, Renato. Eu não lembro de nada. Isso é muito legal, porque você pegou o exercício que eu falei e colocou mais o sensorial, que eu não tinha Exatamente. feito. Eu fazia na imaginação do absurdo, né? Não Então, toque. e é isso, né? Tipo, enroscar aqui aí você vê aqui uma lâmpada enroscada ou um carregador aqui. Pô, aí se adiciona o toque, o sensor. Nossa, sensacional! Isso é muito. E isso vale Renato. como exercício também, tipo, para exercitar a memória? Esse é um exercício poderosíssimo para exercitar a memória, Olha. porque eu poderia trabalhar aqui com vocês confortavelmente com 60 informações, não apenas É isso que eu 6. queria te perguntar, até As o 60 quanto a informações gente deve. com a mesma qualidade. Eu poderia fazer, por exemplo, de trás para frente. O que tem na sua boca? Ah, No tá. Ter bate-boca? gente, Detergente. O que tem no nariz? o Cliente. Aí O que tem você nos olhos? ouça. a chave, Na orelha? o livro, Na testa?
a lâmpada, Coisa de professora Cabelo. alfabetizadora. A gente o trabalha carregador. muito com as Renato, canções eu não das lembro nem o crianças, né? código. Eu tenho que. Aí, essa é uma boa pergunta. Até onde é a preguiça ou a falta de interesse de você? Porque eu acho que eu tenho muito isso. Eu realmente tenho uma memória que eu de falar, eu tenho uma péssima memória, mas eu acho que também muita coisa eu não estou nem aí. Então, é falta de interesse, literalmente, ou uma preguiça de lembrar, porque. Ô, Tati, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é bem séria aqui, tá? A gente, eu uma vez estava em Brasília e eu entrei no elevador, estava no 13º andar do Hotel Meliá. Aí eu comecei a descer, aí ali pelo oitavo o elevador parou e aí entrou uma senhora, né? E aí fechou e começamos a descer. Aí ela colocou a mão na cabeça e ela disse assim: Meu Deus, esqueci meu celular. Aí eu falei, olha, me desculpa, eu trabalho com memória, tá? O que acabou de acontecer aqui foi uma lembrança e não um esquecimento. Você lembrou do seu celular. Palmas para a sua memória. Agradeça a sua memória. A sua memória foi eficiente. Você não lembrou aonde deveria. É lá no quarto. Mas tudo bem, você chega lá no térreo, você volta e pega o seu celular, uma boa. Tá? Poderia ter lembrado quilômetros depois de ter saído do hotel, pego o seu táxi, enfim. Então, o que acontece? A gente, no dia a dia, mais lembra do que esquece. Só para você ter uma ideia, pela visão, a gente registra todos os dias cerca de 864 mil imagens. A audição, 400 mil sons. Olfato, paladar e tato juntos são mais de 1 milhão de sabores, odores e sensações todos os dias. E quando a gente esquece a chave, a gente diz assim, que droga de memória, minha memória é péssima, eu sou muito esquecido, eu sou muito... Então, na verdade, a gente tem que... o tempo todo, eu trabalho com a minha memória com um sentimento de gratidão muito grande. E quando eu não me lembro de alguma coisa, eu entendo que eu não lembrei, eu só não lembrei porque eu simplesmente não deixo a minha memória conversar comigo. A gente fica envolvido no dia a dia com tanta preocupação, tantas coisas para resolver, que a gente não escuta os gritos da nossa memória. Eu, por exemplo, não uso agenda. Tá? Não uso agenda, não anoto as coisas. Por quê? Eu fui esses dias numa palestra e eu anotei, enquanto o pessoal anotava, eu fui anotando todo o conteúdo do palestrante na minha memória, porque eu ia falar no dia seguinte sobre memória, né? Falei, bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou registrar tudo que ele está falando aqui. E aí ele falou sobre 14 itens, 14 coisas diferentes, né? A palestra dele era sobre esses 14 itens. E aí no dia seguinte, quando eu comecei a minha palestra, ou seja, 24 horas depois, em um certo momento, eu parei e perguntei para o público, vocês lembram do que o Bruno falou na palestra dele ontem? Não, não lembro? Então, beleza, ele falou sobre isso, e fui falando, de frente para trás, depois falei de trás para frente. Nem ele mesmo, o palestrante, lembrava Lembrava. do tópico. Então, eu aprendi a confiar mais em minha memória e, importante, tá? Eu aprendi a usar a minha memória. Então, Tati, você falou uma coisa importante. Olha, a coisa do sensorial, a coisa do auditivo, do visual. Não é que a gente tem uma memória ruim, a gente não aprendeu como usar a memória. É como malhar. A gente precisa usar esse músculo do cérebro diariamente, digamos assim. Então, fazer exercício, esse exercício a gente pode ir no crescente. Qual que seria a quantidade de, digamos, coisas ideais para a gente começar a chegar nesse número, por exemplo? Eu acho 30 coisas? não existe um número Não certo. existe, não. Porque, pensa comigo aqui, a gente tem crianças numa sala de aula, tá? Uhum. E aí, a gente, assim, crianças nessa faixa de 5 anos de idade, tá? Uhum. Aí você chega nessas crianças com um bolo assim de figurinha e diz assim, vamos brincar de memorizar o nome das pessoas? As Uhum. crianças, quando falam assim, vamos brincar, lúdico, né? Automaticamente, legal, vamos brincar. Tá? E ali tem 200 figurinhas. Se você chega numa sala com adultos e você diz assim, vamos memorizar o nome dessas 200 pessoas, nós vamos ouvir discursos assim, você está louco? Eu não lembro nem o que comi no café da manhã, vou lembrar o nome de uma pessoa.
Então, quando você não pensa em quantidade, quando você não se preocupa com isso, você simplesmente aceita naquele momento que é hora de estudar, que é hora de Você parece aprender. sexólogo, Renato. É bem isso. É a qualidade, não a quantidade. É isso aí. A qualidade, justamente. Você tem, então é legal você confiar na memória, mas para confiar na memória você tem que ter o funcionamento, saber como ela funciona. Esses dias o meu filho estava com dificuldade numa prova de história. Eu sentei com ele e falei, o que você precisa saber? Eu preciso saber desses tópicos aqui. Falei, legal. Aí eu fui lendo e construindo imagens na cabeça dele, memorizando, memorizando, memorizando. E aí, no final, eu falei, olha, agora me explica o que você aprendeu. Aí ele foi explicando todos os tópicos. Então, a memorização de qualidade, ela não requer treino, não é uma questão de treino, é uma questão de saber como fazer. Mas é Né? bom a gente fazer esse exercício Sim, sim. Na como. verdade, Tá. o Renato, exercício... eu estou Pode aqui com o falar. seu livro, porque é exatamente isso que você fala dele, né? Como que a gente faz com qualidade e disciplina e aplica na nossa vida e no nosso cotidiano para que a gente possa crescer. E é isso que a gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? Nós começamos a entrar nos finalmente e entender assim, né? Pensando no Instituto, de tudo que a gente está querendo com ele, que as pessoas se desenvolvam, quem está nos vendo e nos assistindo. Como que eu posso confiar na minha memória? Como eu posso usar essas ferramentas, a disciplina e o foco para me desenvolver? Ou no empreendedorismo, em Talvez um algo pouco que eu falar sobre queira. foco, né? Eu fiquei tão empolgada com a memória, eu subi em cima Não, da Karen, não, como eu estou fazendo imagina, agora. Tati, Mas imagina. falar um pouquinho sobre o foco, que eu acho que é importante ele passar. Exato, como a gente pode, a gente começou falando disso, né, das coisas que nos distraem, dessas estratégias, da memória, mas como que a gente pode organizar tudo isso para a gente poder se desenvolver, né? Porque a gente pensar que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, está buscando um desenvolvimento, mas muitas vezes a Sim. gente não sabe como acessar esse desenvolvimento, ou às vezes, assim, eu sou educadora e escuto muitas pessoas falando assim para mim, nossa, eu estudo, mas não guardo nada. Né? Então, como você não guarda nada? Por quê? Você não aplicou? Você não... O que você... não Que conexões você não fez naquele seu aprendizado? Ou você não tem foco para o tema que você queria aprender? Realmente você precisava de outra coisa? Fala pra gente como que a gente pode organizar tudo isso. Tá? Eu gosto muito das histórias, que as histórias criam memórias, abrem loops na nossa memória importantes para a gente aprender. Imagine que você entra numa sala, uma sala ampla, grande, bonita, com vários itens ali, por exemplo, uma recepção de uma empresa, né? Você entra junto com outra pessoa. E aí, uma secretária vem no ouvido dessa outra pessoa e diz assim: preste atenção em tudo o que tem nesse local, do chão ao teto, paredes, objetos, itens, plantas, vasos, quadros. Preste atenção em cada um dos detalhes, porque eles irão lhe perguntar sobre isso. E aí, beleza, você escuta esse recado e aí passa nesse processo a fazer isso. A outra pessoa fica ali mexendo no celular, fica ali ouvindo uma música, enfim. Aí depois vocês são convidados para uma entrevista, onde o entrevistador pergunta para você, né? O Karen, o que tinha naquele local que você ficou aguardando? E aí, como você foi pega de surpresa, você vai tentar fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem quando tentam lembrar. Você vai generalizar. Ah, era uma sala grande, bonita, uma sala com alguns móveis. Ah, mas quantas cadeiras tinha? Aí você, caramba, não sei. Acho que 3. Mas quantas janelas tinha na sala? Quantas portas? Quantos vasos? Quantos quadros na parede? Qual era a cor da parede? E o piso? Era de borracha? Era porcelanato? Era carpete? Então, você vai ficar em dúvida sobre o que tinha ali. Tá? Aí, essa entrevistadora pergunta para outra pessoa, tá? Para Maria. Maria, o que tinha naquele local? E a Maria agora começa uma descrição totalmente detalhada de cada um dos itens que tem naquele local.
Aí eu lhe pergunto, qual dessas duas pessoas tem a melhor memória? Provavelmente ambas têm uma ótima memória. O que está mudando em cada uma delas? A orientação. Então, cara, e quando as pessoas me perguntam como é que faço para eu melhorar a minha memória, eu pergunto como é que você se orienta quando você vai ler um livro, quando você vai ligar uma videoaula, quando você participa de uma reunião, quando você está conhecendo uma pessoa, quando você está... como é que você se Tem a ver com orienta? interesse também, né? Ou Isso, não? é exatamente quando você dá um comando para si mesmo. Eu preciso me concentrar porque esse Sim. conteúdo é importante, existe um interesse, estou motivado, isso pode resolver um problema. O teu Uhum. cérebro, ele aguça um Foca. sistema de foco, ele cria um sistema de Ah, foco muito forte, específico. Quando eu simplesmente abro o livro e diz assim, deixa eu ver o que que tem aqui, deixa a vida me levar, né? Sabe aquela história? Você não consegue converger a energia num único ponto, tá? Você acaba se dispersando com qualquer coisa. Então, quando eu trabalho com estudantes, com alunos, a mensagem que eu deixo é essa: como você se orienta quando vai? Eu tenho começado alguns grandes eventos. Eu estive no Teatro do Bradesco recentemente, tinha 1.500 pessoas ali. E quando eu fiz a minha palestra sobre foco, não tinha praticamente ninguém. Eu fui marcado no Instagram, mas assim, durante a minha palestra eu vi as filmagens, depois não tinha ninguém no celular. Por quê? Porque antes de introduzir um conteúdo, eu preparo a mente dos meus alunos para que eles mantenham o foco e a concentração, tá? E consigam absorver, porque ninguém tem problema de memória, Tati, cara. Ninguém tem problema de entendi. memória. Nós não sabemos Eu como sei, usar a memória e como criar um estado de concentração necessário para isso. eu sei que a gente já ultrapassou, cara, mas é um formato novo, a gente faz o que quiser. É só uma última perguntinha, porque eu acho que é Não, fica importante para tranquila. fechar essa questão do foco, porque para a gente evitar cair dentro do rabbit hole, né? Que eu acho que você está ali, como você falou para o seu cérebro, esta informação é importante, preste atenção. Mesmo assim, até o nosso presidente Janguê, ele tem uma expressão que ele fala obesidade mental, né? Obesidade de 10, assim, é muito, né? Como é que mesmo a gente falando, por exemplo, eu estou estudando menopausa, foca aqui nessa, como é que eu realmente vou de extra mile e estou focada nisso e consigo eliminar, porque acho que muitos dos nossos ouvintes também entram nessa questão. Nunca tem, pô, mas tá focado. Não, eu estou focado aqui na contabilidade, estou estudando, mas estou indo por um caminho que não acaba nunca, entendeu? Então começa um monte de conteúdo. Como é que a gente fala para a gente chega? É isso daqui. Como a gente Tá? administra isso? Vamos pensar numa técnica de concentração via força bruta, tá? Quando você estiver lendo um conteúdo, quando você estiver lendo um livro, você vai ler com o hemisfério. Quem lê o texto é o hemisfério esquerdo do cérebro. Linguagem, Uhum. lógica, razão, etc. O direito fica de folga. Então, às vezes, o direito está ali lendo, o esquerdo está lendo e encontra a palavra assunto. O direito, como não está fazendo nada, ele vai pensar num assunto que alguém nos contou da semana passada, do churrasco, tal. O que você vai fazer para ter a concentração via força bruta? Coloque o hemisfério esquerdo para ler e o hemisfério direito para ajudar. Como? Enquanto você lê, você vai formando imagens daquilo que você está lendo. Quando você começa a trabalhar dessa forma, com essa consciência, estou lendo e formando imagens ao mesmo tempo, você percebe que você não vai escutar nenhum ruído, as pessoas vão talvez te chamar, você não vai conseguir perceber, o celular vai tocar. Por quê? Você atinge um estado de concentração muito grande, que é aquele estado de concentração, Tati, que a pessoa está lendo no metrô e ela não percebe que chegou Uhum. na estação, ela passa do ponto porque ela estava com os dois hemisférios funcionando simultaneamente ali. Uhum. Então ela chega uma hora também que enche o álbum, né? Fala, tá aqui, tá bom.
tá cheio o álbum, tá tudo certo, eu não preciso continuar dentro desse funil. Renato, muito interessante, maravilhoso. Karen, como sempre, trazendo os melhores. Desculpa, Karen, eu sei que mas você sabe, quando você me conhece já, quando eu me empolgo com alguma coisa, meu amor, é uma coisa complicada. Eu acho que é isso que a gente busca. Se a gente está se sentindo empolgada, com certeza quem está nos ouvindo, assistindo, também está empolgado com o assunto. Não tenho dúvida sobre isso, Tati. Fique tranquila. Gente, maravilhoso. Mas para falar para quem está escutando a gente, está vendo, que o Renato também gravou um conteúdo muito bacana lá sobre memória, não foi, Renata, para o Instituto? Já vai estar na plataforma, ainda não está, mas aguardem que vai estar. E pensando nisso, né, de novo, insistindo que existem muitas possibilidades inspiradoras, inclusive, lá dentro do Instituto, lá na plataforma, a gente tem uma sessão só de inspirações de um monte de gente bacana, inclusive o Renato, para que a gente possa se inspirar e cada vez mais crescer e se desenvolver. Muito obrigada, Renato. Eu não tenho ainda seu autógrafo. Eu vou sair para comprar. Mas eu quero. Eu vou comprar o meu, Renato. Muito mal não vale, Renato. Renato, mas fica aí que eu quero falar uma coisa com você aqui em off, então. Mas quero agradecer nossos ouvintes, lembrando vocês, toda segunda-feira, às 14 horas, a gente tem um episódio novo. Eu acho que vocês curtiram esse episódio, né? Eu e a Karen estamos aqui, ó, na luta, a gente não larga a sua mão de jeito nenhum, porque juntos a gente vê uma luz no final do túnel, né, gente? Não esqueçam de curtir, compartilhar, coloca naquele grupinho de WhatsApp dos amigos, se inscreva no nosso canal e, claro, comente com alguma sugestão, porque a gente está trazendo os melhores profissionais para vocês. Gente, quero agradecer demais vocês hoje. Foi uma manhã maravilhosa.